O cenário político em Brasília acaba de entrar em completo estado de ebulição com 3 acontecimentos chocantes que prometem mudar totalmente o destino do país nas próximas horas. Primeiro, um deputado de esquerda foi à tona com uma acusação gravíssima envolvendo correspondências sigilosas de um ex-presidente, tentando inflamar uma nova ordem de prisão. Paralelamente, nos bastidores mais profundos do movimento, uma aliada histórica e de extrema confiança provocou um racha inacreditável ao abandonar de forma drástica uma das campanhas mais importantes da direita. E para fechar o cerco, um ministro indicado para os tribunais superiores tomou uma decisão de recuo que deixou uma grande liderança totalmente sem chão. Fique comigo até o final, pois o sistema tentou abafar, mas nós vamos revelar agora cada um desses segredos. Vamos direto aos fatos. Ontem todos nós acompanhamos a carta do Jair Bolsonaro lida pelo Flávio no YouTube. Lá o Jair diz que o Flávio é o seu pré-candidato e também o seu porta-voz. Hoje todos nós acordamos com um pedido do Lindbergh, do PT, ao Moraes para que, em razão da carta, o Jair Bolsonaro fosse devolvido para o regime fechado e o Flávio multado em R$100 mil por ato atentatório à dignidade da justiça. Vamos colocar a bola no chão e explicar quem tem e quem não tem dignidade nessa história e se houve ou não crime, se houve ou não violação às restrições que haviam sido impostas pelo Moraes. É o seguinte, meus caros, primeiro lugar de tudo, quem é o Lindbergh nessa história para fazer pedido num processo como esse? Ele é parte? Ele é advogado de alguém? Ele é a PGR? Ele é o Gonê? Quem é o Lindbergh? O Lindbergh não faz o seu trabalho no parlamento, mas fora do parlamento ele não perde uma. Não tem legitimidade esse pedido. Esse pedido do Lindbergh não pode seguir adiante já por isso. Ele não tem legitimidade para pedir qualquer coisa num processo como esse em que ele não é advogado e nem parte. Primeiro lugar. Segundo lugar, todo preso tem direito a se comunicar por carta e por entrevista. Quem nunca viu num filme um preso se comunicando com os seus familiares? Quem nunca viu isso acontecer em novela, em série e assim por diante? O Bolsonaro, ele não só pode se comunicar por carta, como ele pode, inclusive, dar entrevistas. Já houve pedidos de entrevistas a ele, como, por exemplo, em podcast, teve até o Café com Ferri, salvo engano, e o Moraes autorizou. Se ele pode, Moraes, autorizar o Bolsonaro a dar entrevista, porque o Bolsonaro não pode escrever uma carta para o filho, que além de tudo é também nesse processo o seu advogado. Portanto, pode com ele se comunicar e pode com ele trocar ideias e até mesmo visitá-lo sem qualquer tipo de autorização. Portanto, meus caros, não tem nada de errado, não tem vedação nenhuma. Diz o Lindbergh na sua petição o seguinte, aspas, a vedação à utilização de redes sociais por interposta pessoa, ou seja, por terceiro, já havia sido delimitada por Vossa Excelência, em termos que não comportam qualquer dúvida interpretativa, a medida sob pena de imediata revogação e decretação da prisão. Veja só, o que o Moraes tinha determinado é que o Bolsonaro não podia usar a rede social, que o Bolsonaro não podia usar nem a sua e nem as redes sociais de terceiros, mas o Bolsonaro não está usando a rede social. Ele simplesmente fez uma carta ao filho, que é o seu advogado, e o seu filho leu a carta na sua própria rede social. Ninguém estava usando rede social de ninguém, muito menos o Bolsonaro estava fazendo uso da sua rede ou da rede de terceiro para qualquer fim. Quem fez isso foi o seu filho não está preso. Ou será que o Lindbergh quer também prender aqui o Flávio Bolsonaro? Bom, mas por que isso acontece? Já que isso tudo é posto nesses termos, por que o Lindbergh faz isso? Por que essas coisas vão adiante? Por que isso vira notícia? Porque, meus caros, nós estamos em campanha e a campanha do Flávio vai ser atacada de tudo quanto é lado. A gente viu na semana passada o Dino indo para cima do Valdemar. Não importa se o Valdemar é santo ou não é santo, mas foi para cima sem provas. Neste momento não tinha provas e já anunciou que vai para cima de outros personagens do Centrão que estão, na visão dele, ameaçando apoiar o Flávio. Então, meus caros, todo mundo que apoiar o Flávio, todo mundo que for do bolsonarismo ou for do clã Bolsonaro, vai sofrer algum tipo de retaliação por parte dos tribunais. O que o Lindbergh quer aqui é entregar para o Moraes a possibilidade de, a qualquer momento, fazer com que o Bolsonaro volte para a cadeia. Não vai ser dessa vez. Esse pedido do Lindbergh não vai adiante. E se você pensa que a pressão do sistema é o único problema, o que aconteceu logo em seguida, nos bastidores da própria direita, deixou todos sem palavras. Aquela aliada de peso que mencionamos simplesmente desembarcou do plano de governo, gerando acusações graves de deslealdade no momento mais decisivo. Veja o que acabou de ser confirmado.
Pitoli, a senadora Damares Alves confirmou em entrevista ao portal Metrópolis que deixou a equipe que auxiliava o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro na formulação do plano de governo. A saída ocorre dias após ela acusar ter sofrido ataques nas redes sociais. Ex-ministra de Jair Bolsonaro, Damares Alves havia sido convidada para discutir direitos humanos no plano de governo do senador. Na entrevista, ela deixou em aberto uma futura colaboração caso Flávio seja eleito em outubro, ao afirmar que já cumpriu o necessário no primeiro momento e que poderia voltar a ajudar no eventual governo de transição. A senadora afirmou ter sido atacada diretamente por integrantes do que chamou de ala bolsonarista e confirmou que Flávio não a procurou novamente desde o agravamento da crise. Ela minimizou a informação dizendo que ele está correndo com as questões da campanha e por isso ainda não conversaram. No início do mês, durante uma reunião da Comissão de Direitos Humanos no Senado, Damares havia revelado ataques nas redes sociais que, segundo ela, incluíam ataques à sua filha, com inclusive fotos, imagens simuladas de violência. Segundo Damares, os ataques ultrapassam críticas políticas e atingiram sua vida pessoal e familiar. Ela relatou ao jornal O Globo que a bancada feminina do Senado passou a avaliar medidas institucionais diante dos episódios recentes de violência política contra mulheres, independentemente de manifestação formal das vítimas. Portanto, a informação divulgada aí pelo Metrópolis de que a senadora Damares Alves deixa a equipe do plano de governo de Flávio Bolsonaro. Nada em contra-justificativa, né, num posicionamento que faltou com respeito. Não tem. Faltou respeito? Faltou. Faltou respeito com qualquer um. Não tem justificativa. Então a senadora precisa entender que, respeitosamente, ela pode e deve ser cobrada pelos seus posicionamentos. Inclusive posicionamentos que fogem da expectativa do eleitor que a colocou como senadora pelo DF por ela ser uma ministra do presidente Bolsonaro. É isso que a Damares tem que entender. Ninguém está pedindo aqui para ficar lambendo o Flávio. E o Flávio... Não, mas é o seguinte, Damares, senadora, respeitosamente eu lhe digo, a senhora foi eleita com os votos do bolsonarismo. Quem apoia o presidente Bolsonaro olhou para a senhora e a viu como uma representante do bolsonarismo dentro do Senado da República na eleição de 22 e votou na senhora. Quando a senhora dá de ombros para quem a ajudou ali estar, quando a senhora dá de ombros à família Bolsonaro, em especial a Flávio, no momento decisivo, a senhora mostra que esse apoio recebido em 2022 não tem a menor importância ou valor para a senhora. E aí, respeitosamente, eu repito, isso independentemente da senhora ser homem ou mulher, isso é posicionamento, isso é lealdade, isso é coerência, isso independe de ser homem ou mulher. Quando a senhora se expõe dessa forma, mostrando que a senhora hoje pensa diferente do que pensa o presidente Bolsonaro, a senhora se coloca numa posição contrária a quem lhe apoiou. E aí, as críticas respeitosas merecem ser... A senhora tem que ouvir. Ou a senhora foi eleita para o Supremo Tribunal Federal, que não precisa mais de votos, é vitalício, ou o mandato só tá bom, a senhora não tá nem aí para o eleitorado, ou vai ficar de olho para 2030, quando vai tentar se reeleger, não sei. Mas o que nós estamos evidenciando aqui é, primeiro, respeito é fundamental. Não é assim? É bom, a gente gosta e faz bem para os dentes, é assim, a gente brinca, né? Então, respeito é fundamental. Só que o respeito aí é mútuo. Respeita a senhora, através da coerência, da lealdade, respeita o eleitor que vai cobrar a senhora nas redes sociais. O eleitor tem que respeitar, a senhora tem que respeitar, isso é mútuo, mútuo. O que a senhora entregou até aqui, né, do ponto de vista da lealdade e da coerência, passa longe. Para fechar o nosso plantão com a marretada final contra o sistema, o recuo estratégico daquele ministro indicado que deveria agir com firmeza confirmou o pior cenário. O julgamento decisivo foi jogado para escanteio e a verdade veio à tona. Confira o desfecho chocante desse xadrez político.
O Nunes Marques é o ministro do STF indicado pelo Jair Bolsonaro. É também relator da revisão criminal que pode anular a condenação do Bolsonaro. Diante desse contexto, você deve ter ouvido nos últimos dias que o Nunes Marques poderia a qualquer momento soltar o Bolsonaro. Ouviu até gente dizendo que em 20 dias o STF mudaria tudo e soltaria o Bolsonaro e ele talvez se tornasse inclusive elegível. Escutou, não escutou? Pois bem, o Nunes Marques agora faz chegar na imprensa por intermédio de aliados que ele não vai fazer isso. E eu vou te contar essa história agora. O fato é que quem traz essa informação é o Igor Gadelha, na coluna dele no Metrópolis. Os aliados do Nunes Marques, claro, a mando do próprio Nunes Marques, fizeram chegar na imprensa, para quem quisesse ouvir, que ele não vai decidir nada a respeito dessa revisão criminal durante o período eleitoral, que ele só vai mexer nessa revisão criminal depois de outubro. O recado é claro, ele diz que ele manterá o processo sem movimentação nenhuma durante o período eleitoral. E olha, a coisa é ainda pior, porque esses aliados do Nunes Marques fizeram também chegar na imprensa que ele só dará uma decisão favorável ao Bolsonaro se e quando o Flávio Bolsonaro ganhar. Ou seja, resumindo, o Nunes Marques só vai dar uma decisão favorável ao Bolsonaro quando o Bolsonaro não precisar mais de uma decisão favorável do Nunes Marques. Porque se o Flávio ganhar, com absoluta certeza, nós teremos uma outra composição dentro do STF e a coisa provavelmente caminhará para uma soltura do Jair Bolsonaro, independente do Nunes Marques. Portanto, meus caros, não vai acontecer, sinto informar, não vai acontecer nada nos próximos 20 dias. O Bolsonaro, ele não vai se tornar elegível, as coisas não vão acontecer da forma que, infelizmente, estão sendo contadas. O ponto é esse. A direita, ela precisa ganhar para o Jair Bolsonaro ser solto, e não o Jair Bolsonaro ser solto para a direita ganhar. Me parece que isso é claro e está cada vez mais evidente, e para quem não estava, o Nunes Marques deu o recado claro. O Nunes Marques claramente dá esse recado depois desse boato que saiu de que alguma coisa aconteceria logo. Ele está dando já a dica de que não vai acontecer nada. O Nunes Marques não é um ministro, vamos dizer assim, confiável do ponto de vista jurídico e nem político. Juridicamente ele é ensaboado, politicamente ele é mais ainda. Para vocês terem uma ideia, ele agora, inclusive, está na presidência do TSE e não quer confusão com ele, já deixou isso claro, porque dá uma decisão para cá, dá uma outra para lá. Eu já disse até que o Nunes Marques poderia ser chamado um ministro vesgo, um ministro estrábico. Ele dá uma decisão ora para a direita, ora para a esquerda. Para vocês terem uma ideia, em revisões criminais como essa que o Bolsonaro está aguardando decisão e que discute justamente que o Bolsonaro não poderia ter sido julgado pela primeira turma e sim deveria ser julgado pelo plenário, por isso que tudo deveria ser anulado, em revisões criminais semelhantes que tratavam de questões referentes a outros réus do 8 de janeiro, o Nunes Marques votou sempre com a maioria. Então ele vai para onde a conveniência aponta. É assim hoje, era assim ontem e será assim amanhã. Portanto, não é o Nunes Marques quem vai salvar o Jair Bolsonaro, me parece cada vez mais evidente. A gente precisa botar a bola no chão, a gente precisa ter certeza e entender bem a realidade, porque se você se ilude, meu caro, você deixa de entender o que é preciso ser feito amanhã. Se você ficar achando que vai ganhar na loteria, não é? Amanhã, você deixa de trabalhar hoje. Então tem que trabalhar hoje, entender o que vai acontecer e não se iludir. E para isso, você vai ter de estar aqui ligadinho com a gente no canal.